E aí pessoal, beleza? Vamos continuar agora o Chrome The LED da minha Continental GT 650, que eu já comecei no vídeo passado. A minha intenção é fazer o semiguidão, o suporte que segura o farol e as setas, e o estabilizador aqui de bengala. Para quem não sabe, isso aqui é um estabilizador de bengala para que elas não oscilem de forma independente. Mas hoje, particularmente, vai ser apenas o aro aqui do farol, que é um aro de metal cromado. E eu preciso fazer um teste aqui, porque eu tenho muitas partes cromadas aqui na Continental GT que eu quero futuramente mexer. Dentre elas, todo o meu escapamento, que é cromado e com aço inox, e as tampas do motor, a parte superior e a parte lateral. Então hoje eu vou usar a mesma tinta que eu usei no projeto passado, pintando as pedaleiras, que é a Laca Premium da Rust Oleum, mas para esse aqui eu vou ter que dar uma lixada, né? Deixar essa peça que é cromada toda fosca, né? Para que ela dê aderência à tinta que eu vou fazer. Então hoje vai ser apenas esta peça e esta peça aqui. Essa aqui vai ser a principal e vamos ver como é que vai ficar. Para desmontar esse estabilizador aqui, ó, você vai usar uma Allen número 5, tá bom? No caso aqui eu tenho uma chavinha catraca que já me ajuda bastante. Então, ó, já folguei um, vou folgar o outro lado. Essa peça aqui não tem apenas função estética, certo? Essa peça aqui, ela faz com que as duas bengalas, quando elas oscilem durante a atuação da suspensão, elas não fiquem individualizadas. E antes que você diga, mas não tem como elas mexerem individualizadas, porque está presa no pneu, mas o pneu pode torcer. Então isso aqui pode dar uma instabilidade na dianteira da moto. Então essa peça é importantíssima, não pode ser removida. No caso aqui eu vou apenas removê-la para poder pintá-la de preto e depois já colocá-la. E com isso, olha quem já vem junto. O paralama também. E por sinal eu nem sabia disso. Os parafusos das arruelas. O paralama vem junto, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vou soltar esses 4 aqui. Esses parafusos são diferentes dos primeiros que removi, então eu tenho sempre o costume de, sempre que tirar os parafusos, eu coloco no mesmo local aqui para não perdê-los, né? Então já vou deixar aqui também. Prontinho. Agora remover aqui os outros parafusos. É bom prestar atenção na hora de colocar essa peça, para vocês perceberem que essa estrutura aqui, ela fica na parte de trás do paralama. Como assim na parte de trás do paralama? Vocês vão ver que o paralama ele tem uma parte frontal, que é mais curta, e a parte traseira tem inclusive um prolongador de plástico, para que a água e a lama não peguem ali na base do motor e não suje tanto o motor. Então quando for colocar essa estrutura, não pode colocar ela para cá, tem que colocar ela lá para trás. Então, removendo aqui o último parafuso, já está solto, só folgar ele aqui. E mais um. E aí, tá feito, pessoal. Aqui você guarda o paralama. Leva essas pecinhas aqui. Essa aqui não precisa pintar, eu vou apenas limpá-la. E essa aqui vai ser pintada de preto com esse aro também. E já no farol é bem mais simples, apenas 2 parafusos Phillips, um de cada lado. Eu vou tirar aqui do lado direito. Ele é bem longo mesmo. E agora tirar do lado esquerdo. O do lado esquerdo ele fica um pouquinho mais para baixo aqui, deslocado, ó. Facinho de tirar também. E todo o bloco óptico vai sair de uma vez. Ele tem uma travinha embaixo, aqui em cima. Tirou o bloco óptico, certo? E agora é só desligar as fiações.
Esse aqui é só puxar, fácil. E esse aqui não é só puxar, porque ele tem uma travinha aqui, um pouquinho chata. A gente pensa que apertando atrás aqui ele solta. Ah, soltou. Beleza. Próximo passo. Para eu pintar apenas esse aro aqui, eu tenho que remover esse conjunto. Então vocês vão perceber que eu tenho umas travas de metal aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem umas travas de metal para eu poder soltar esse bloco. Então eu tenho que ver como eu faço essa soltura. Como é a primeira vez, presumo que seja usando uma chave de fenda para poder soltar aqui. Para poder fazer pintura, eu não quero pintar, ter que isolar o vidro, né? Tem que isolar tudo isso aqui. Então, vamos lá, vamos desmontar essa peça. Preciso entender como é. Se essa peça aqui saísse, eu removeria todos eles facilmente. Então deixa eu ver se ele sai aqui. Opa! É isso mesmo. Aí, as travas são individuais. Já entendi. As travas são individuais. Serem uma. Então, se vocês perceberem aqui, ela faz um ângulo para lá e para cá. Então, como elas são individuais, eu tenho que... Aí, ó. Mais uma. Saiu. Mesma coisa. Pega uma perninha aqui, ó. Põe para baixo. Cuidado para não voar, que ela vem sob pressão. Mais uma. Aqui, ó. Para baixo e para fora. E tá solto e a peça agora sai. O bloco óptico tá aqui. Deixa eu trazer o zoom de volta. O bloco óptico tá aqui, ó, com o vidro. Deixo separado. E agora é trabalhar apenas nessa peça aqui. Vamos lixá-la. Fosquear isso, porque se ficar liso desse jeito a tinta não vai pegar. E pintar. Para lixar, eu gosto muito dessa lixa aqui da Bosch. É uma esponja em formato de lixa, né? E a vantagem dela é que ela se adequa quando você faz pressão aqui, ó. Principalmente em curvas aqui, ó. Para lixar é muito bom. Mas quem tem ferramenta não passa vergonha. Então, vamos lixar na máquina. Com a Politriz eu estou usando uma lixinha aqui 180. E a ideia é causar ranhuras para que a tinta tenha aderência. Estou pensando em fazer um teste antes com o primer que eu tenho da Rossiolium, que é um primer alta temperatura. Claro que não seria necessário ser um primer alta temperatura aqui, mas é o que eu tenho. Eu não recomendo que vocês utilizem esses primers, essas tintas baratas que vendem como Tec Bond, Cologin. Se for para fazer algo bacana e durável, que não descasque, sinceramente compra um primer, mesmo que seja de spray, mas de alta qualidade. A Rossiolium tem esse primer, ou senão você compra um fundo fosfatizante, um wash primer para poder fazer esse lixamento, não, essa ancoragem para a tinta. Então, ó, a lixa está aqui funcionando muito bem. Já estou aqui, ó. Vou pegar uma parte que não está lixada, tá? Então, tá aqui não está lixado, ó. E literalmente eu já começo aqui a deixar ela fosqueada. Não estou usando uma rotação alta. A ideia é deixar a superfície áspera e com ranhuras para que a tinta tenha aderência melhor. Uma aderência correta aqui, eu não tenho problemas de descascar. E se isso der certo, é esse processo que eu irei fazer no escapamento. Só que no escapamento eu vou usar a tinta alta temperatura para acima de 1000 graus Celsius da Rossiolium, assim como eu fiz na minha Class 350, que tem vídeo aqui no canal. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o lixamento. Peça lixada, passar um pano aqui, limpar e preparar para pintura. Enquanto isso, já vou agora limpar outra peça também, né? A pecinha que vai ser pintada.
que é essa barra aqui, ó, a barra estabilizadora da minha suspensão. Já para esta peça não é necessário lixar, tá? A tinta da Rossiolio, a laca, nas especificações dela já informa que não é necessário lixar. Aqui é um caso especial porque a peça era cromada. Eu precisava deixar ranhuras para dar aderência. Aqui, apenas limpar com sabão neutro e ela já está pronta para pintura. Então essas duas peças vão ser pintadas. Agora sim, peça lavada, vou secar. Como eu tenho alguns produtos da Vonix aqui, eu vou passar um Revelax nesse produto para tirar qualquer resíduo que tenha sobrevivido aqui à lavagem com sabão, uma esponjinha. Então vamos lá, o Revelax aqui, ó. O Revelax, a base dele é álcool isopropílico, claro, tem outros produtos aqui, mas ele é excelente para quem trabalha com polimento, pintura, para deixar a superfície totalmente limpa e isenta de qualquer tipo de gordura que possa prejudicar aqui a minha pintura. Então, vamos limpar bem. Tanto aqui, também irei limpar o aro que já foi lixado, tá bom? Dá um sopro aqui na parte onde passa o parafuso, que eu não consigo limpar aqui dentro, então para não correr risco de ficar uma gotinha d'água. Beleza. Essa peça aqui já está ok. Agora eu vou aplicar algumas gotas aqui neste aro, já fazer a limpeza. Por dentro eu não tenho que me preocupar muito, porque por mais que eu vá pintar dentro, mas a tinta tem que aderir mais na parte de fora, né? Tanto que eu lixei aqui as curvas e lixei essa dobra aqui também, para não ter problemas depois. Então deixa o Revelax secar e já vou preparar a tinta para a pintura. Eu preparei uma área aqui no apartamento, né? Isolei, tem uma mesinha para não pegar na parede. Eu tenho desde a época que eu pintei o escapamento da minha Classic 350, da qual eu já vendi, e eu pintei com a Rossiolio alta temperatura, um primer e depois a tinta preto fosco. Então essa é uma tinta para 1093 graus, não é o caso daqui, mas como é um primer de excelente qualidade, eu não quero arriscar aplicar a laca diretamente ali no aro, apesar de estar lixado. Então o que eu farei? Vou aplicar algumas demãos do primer, esperar secar e depois sim eu aplico a laca Premium da Rossiolio. Agitar pelo menos por 1 minuto e vamos começar a aplicar o primer. Ele é de excelente cobertura, então não precisa de ser nenhum expert em pintura, tá? A função do primer primeiramente é dar um fundo preparatório para as próximas pinturas que venham a ser colocadas aqui, e também ele preenche algumas imperfeições. Então uma mãozinha a princípio simples, vou colocar desse lado aqui também, colocar um pouco por dentro, não é necessário mais do que isso na primeira demão, aguardar a secagem, depois dar mais algumas demãos. Agora, já que secou mais ou menos meia hora, eu vou fazer um reforço desse lado aqui, para não ficar nenhum ponto sem uma cobertura ideal. Dá um retoque aqui por dentro também, não é necessário, mas principalmente nas curvinhas aqui, ó, que eu não quero correr o risco de ficar alguma parte sem cobertura. Então, a secagem do primer ao toque é 30 minutos e para poder trabalhar ele são 2 horas, diferente aqui da laca que seca muito mais rápido. Então, eu acho que aqui já é o suficiente. E lá, vamos nós. Eu vou começar pintando a parte de trás de cada peça, que por exemplo essa peça aqui eu não preciso dar um acabamento
primoroso aqui atrás. Tanto que eu coloquei 2 parafusos aqui para quando eu virar a peça, ela ficar suspensa e eu conseguir pintar nas partes de baixo. Mas a princípio, tanto o aro quanto o estabilizador ali das bengalas, eu vou pintar das primeiras demãos na parte de baixo de cada uma. Então já estou aqui com a mesma tinta, a Ruciolium, laca premium de uso automotivo, a mesma que eu usei na semana passada no início do projeto do Chrome Delete da minha GT 650, aplicando nas pedaleiras e nos protetores laterais da parte de injeção da moto. Então, o correto aqui é agitar pelo menos um minutinho agitando, né? Então, vamos começar agora a primeira demão. Então, vamos lá, já dou um primeiro jato aqui fora e começar aqui, ó, já para aproveitar aqui a primeira espirrada em toda a peça. Parte de baixo. Não se preocupem em preencher tudo na primeira demão, tá bom? Não se preocupem com isso. O importante é, vocês vão perceber que essa tinta é um pouquinho diferente. Ela é meio grossa e é o que tem um propósito para isso. Ela preenche muito bem. Então, primeira demão aqui feita. Também já está de bom tamanho. Deixo secar. E essa aqui seca bem mais rápido do que o primer. E depois eu dou uma outra demão daqui a uns 10 minutinhos. Vamos agora para pintar a parte principal, as partes de cima. Eu já dei 2 demãos na parte de baixo e vamos lá. E antes que me perguntem, Rodrigo, por que você não já pintou também as outras partes? Primeiro, que essa minha tinta não daria, ela já está acabando, né? Eu comprei outra, está a caminho. E porque eu comprei aquela bolha original da Royal. E para eu instalar ela, aquela mini bolha, eu tenho que remover os piscas. E eu quero fazer tudo isso de uma só vez. Eu não quero mexer, pintar agora e depois ter que desmontar os piscas, né? E, como eu já falei, eu não tenho tinta o suficiente para poder pintar tudo. Então, eu resolvi fazer esse aqui primeiro, que vai acabar a qualquer momento. Já estou sentindo isso, já está bem leve. Eu acho que eu só tenho tinta aqui para mais uma demão. Vou deixar ela aqui dar uma limpada no bico. Mais uns 5 a 10 minutinhos e volto a dar a última demão e deixo secar para poder proceder com a montagem. E é isso aí, peça devidamente pintada e curada. E aqui eu usei um macete, tá? Tanto essa peça aqui, deixa eu tirar os parafusos que eu usei de apoio para pintar, quanto o aro do farol, depois delas ficarem secando pelo menos aqui 2 horas, eu levei na Airfry, deixei a Airfry aquecer a 200 graus, não com as peças dentro, claro, não com as peças dentro. E depois que desliguei a Airfry, coloquei as 2 peças lá para elas darem uma aquecida. E a cura que deveria durar até 24 horas já está perfeita. Então, agora eu já posso montar aqui no para-choque a peça que eu removi. Então eu vou dar um zoom para trás aqui para ficar mais fácil de visualizar. Lavei a peça, claro, aqui tem a marca, ó, a marca desta peça onde fica, ela é estrutural. E com ela embaixo agora, nós vamos colocar aqui, ó, 4 furos, ele vai entrar desta forma aqui, ó. Não tem lado, tá bom? Não importa se é assim ou assim, entra dessa forma. E agora,
Já que eu estou com esse paninho aqui de microfibra, eu posso virar ele aqui sem problemas de arranhar. E já posso colocar pelo menos manualmente aqui os parafusos de fixação. Não vou apertá-los agora, só para eles... Só para prender a peça aqui, inicialmente, ó. Lado de cima, lado de baixo aqui, ó. Sem um aperto, tá bom? Só o encosto, só para deixá-las no local. Falta uma aqui. Até porque as minhas ferramentas estão lá na mala do carro. Então é isso, ó. A peça devidamente pintada, já colocada, só está folgado, tem que apertar aqui os parafusos lá embaixo, mas aqui já está pronto. E já desço também para poder montar o ar aqui, ó, do farol. E agora vamos montar aqui o aro. E antes que alguém pergunte, né, ele só entra de uma forma, ou seja, se vocês observarem aqui, ó, ele tem uma ranhura, justamente para que o lado é esse. E ainda assim, que mesmo que não tivesse essa ranhura, você tem que saber que, como os parafusos entram aqui, eles entram pela parte de baixo, obviamente o farol ele fica alinhado dessa forma. Então, qual a dificuldade agora? Tá vendo que ele é solto? Então ele só vai começar a ficar preso quando eu colocar essas travas aqui, ó. E da mesma forma que eu tirei, eu tenho que colocar essas abinhas aqui lá para baixo. Então, como tudo é novidade, vamos ver como eu consigo fazer isso. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. Então eu tenho que dividir em partes simétricas aqui, ó. 1, 2, colocar uma aqui embaixo, 3, ou se não assim, ó, 3, 4, 5, eu acho que esse entraria aqui, não dá, 6, é a única forma que dá, dessa forma aqui, ó. E eles estão soltos, então eu tenho que começar primeiramente a colocar uma das abas dele aqui para dentro, ó, uma das abinhas para dentro, ó, esse já foi, mesma coisa, ó, aba para dentro, aba para dentro, mesma coisa aqui, e com a mão aqui muito menos, ó. Quer dizer, foi. Foi até mais fácil do que eu imaginei. Com a mão foi. Então, opa, alinhei aqui. Ó, esse tá aqui, ó. Foi com a mão. Isso aqui entrar dentro da unha vai doer bastante também, né? Esse foi. Eu coloquei 3. Vou colocar esse daqui agora. Ele ali dentro. Vou ver se consigo colocar. Aí, foi também. Ah, não sei por que esse aqui eu não consegui. Vamos tentar novamente. Ele tá andando. Aí. E aí? Beleza. Colocado. Agora o farol está devidamente pintado, com seu aro na posição correta, a trava para cima, e agora é só montar lá na moto. Com a mesma chave agora, eu faço, com a mesma chave Allen número 5, eu faço o aperto aqui na parte de baixo, né? No parafuso de inox. Beleza, todos bem apertados. Todos muito bem apertados. E agora eu vou remover os parafusos que eu deixei lá para não perder, eles estão aqui, ó. Os 4 parafusos. E agora eu vou colocar o paralama no local. Não, cuidado com as arruelinhas que estão aqui, para não perder também. Sempre essa de trás aqui dá mais trabalho. Vou deixar elas aqui no chão. Agora eu venho com o paralama. Ele vai entrar nesta posição aqui, ó.
desta posição. E aí é muito simples, parafuso com a arruela, coloca aqui com a mão, acha aqui a posição da rosca dele, parafuso com a arruela, do outro lado. Como eu expliquei no início, essa peça obriga as duas bengalas a trabalharem juntas. A arruela. Pega a última que caiu aqui do outro lado. Aí. E aos poucos as cores preto acetinado começam a surgir na moto e tirar essas partes prateadas que muita gente pode gostar, mas a moto é minha e particularmente eu não curto. Por isso que eu estou fazendo o Chrome Delete na minha GT 650. Então aqui vamos realizar o aperto. Aperto número 1. Vamos fazer cruzado, né? Aperto número 2. Número 3 e por fim agora o número 4. E aí? Peça instalada, e agora vamos instalar a parte frontal, que é o farol. O farol está aqui em mãos, devidamente pintado. Primeiramente vamos colocar a fiação, vamos fazer as conexões aqui de a luz de posição dela, luz baixa, como é aqui. Só tem uma forma de encaixar isso aqui, tá? Tome cuidado que com uma mão só o farol está praticamente solto. Esse agora vem aqui, beleza. Vou tirar os parafusos que eu coloquei aqui para guardar. Tirar um lado, tirar do outro. Tem uma abinha aqui que encaixa aqui em cima. Mas antes disso tenho que acomodar toda a fiação aqui. Antes de encaixar este. Aí, em cima já encaixei. E ficou legal porque esse aqui é brilhante e esse aqui é acetinado. Não é fosco, é acetinado. E agora eu tenho que empurrar para essa peça chegar ali e eu conseguir fazer o encaixe. Então vamos lá. É meio chato, mas tem que. O primeiro já foi. E agora eu vou por outro lado. Apertando outro parafuso aqui. E já finalizo o estágio 2. Até porque a minha tinta acabou. Beleza. Confiro se tá tudo ok. Fase 2 concluída. Então está aqui pintado o aro, que era cromado, agora está em preto acetinado. O suporte ali, o estabilizador da bengala também pintado em preto acetinado. E do que eu já modifiquei, né? Esses dois protetores aqui que ficam nessa parte, essas duas plaquinhas e também as pedaleiras de garupa e do piloto. E
Voltando aqui a mostrar como ficou o aro do farol e o estabilizador das bengalas. E o próximo projeto vai ser pintar esse suporte aqui dos piscas que sustenta o bloco óptico, assim como o semi-guidão, também vai ficar pintado em preto. E a parte superior aqui da suspensão, tirando essa parte dourada, tudo vai ficar agora preto acetinado.